já sabem, é muito comum em projetos front-end a gente usar bibliotecas de estilo e de componentes para facilitar o nosso dia a dia e facilitar no momento que a gente for replicar os layouts e as interfaces. E nesses últimos tempos eu estava estudando uma das bibliotecas front-end mais populares do mundo, que é o Bootstrap. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como essa biblioteca funciona, como vocês podem instalar ela no projeto de vocês e, além disso, vamos criar uma interface aí do zero, vamos replicar um formulário de login para vocês entenderem os principais conceitos do Bootstrap. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Bootstrap. O Bootstrap é um framework JavaScript com o intuito de ajudar na construção de interfaces web responsivas e modulares. E ele faz isso através da disponibilização de componentes e classes reutilizáveis que a gente pode usar para montar as nossas interfaces. E aqui no site deles a gente consegue achar todo tipo de componentes e classes reutilizáveis. Então, se a gente entrar aqui na documentação, a gente consegue ver certinho todos os recursos que eles disponibilizam para a gente utilizar. E uma coisa legal é que a gente pode instalar o Bootstrap na nossa aplicação, né, através do npm, então fazendo o npm install e o nome da biblioteca, ou através da CDN. Então, só importando a CDN na nossa aplicação, a gente já consegue utilizar as classes e os componentes fornecidos pelo Bootstrap. E outra coisa bem legal é que todos esses componentes fornecidos pelo Bootstrap já vêm pré-estilizados, mas a gente pode alterar essa estilização para casar, né, com o layout e o design da nossa aplicação. Então a gente pode alterar a estilização que já vem nesses componentes. E todos os componentes fornecidos pelo Bootstrap já são responsivos, então eles já vêm com a responsividade tratada. Então quando a gente colocar eles na nossa aplicação, por exemplo, os accordions, os cards, os carrosséis, já vão vir com regras de responsividade, então isso é muito interessante. E outra coisa é que eles são componentes super leves, então o Bootstrap frisa aí bastante a questão da performance. Eles sempre priorizam entregar componentes leves que não vão afetar a performance da aplicação. E quando a gente utiliza esses componentes na nossa interface, a gente pode ter certeza aí que a gente está importando componentes leves e otimizados. Então, todos esses recursos fornecidos pelo Bootstrap, como as classes reutilizáveis, os componentes reutilizáveis, permite que a gente crie interfaces de uma forma bem rápida e bem fácil. E agora vocês podem estar se perguntando, tá, Fê, mas essa biblioteca é utilizada? Sim, o Bootstrap é bem famoso no mundo front-end. Aqui no npm ele tem mais de 6 milhões de downloads, mas como eu falei para vocês, não é só através do npm que dá para utilizar o Bootstrap. A gente pode fazer o download, né, dos arquivos, a gente pode fazer o uso através de CDN. Então aqui só no npm ele já tem mais de 6 milhões de downloads. Aqui nas dependências do GitHub tem mais de 4 milhões de usuários que utilizam o Bootstrap como dependência. Então é uma biblioteca aí bem popular e muito utilizada no mundo front-end. E para a gente aprender a utilizar o Bootstrap, a gente pode tanto ler a documentação quanto ler algum outro livro, algum tutorial. E isso eu vim recomendar para vocês o livro da Novatec, Bootstrap, tá? Um guia completo para construir aplicativos responsivos e eficientes. Eu li esse livro, é um livro muito bom, muito completo, é uma leitura rápida, tá? E o autor aqui traz vários exemplos, vários exercícios pra gente praticar do Bootstrap e a gente aprende a utilizar o Bootstrap de uma forma mais profissional e mais eficiente. Então eu recomendo muito a leitura desse livro aqui para quem quiser, né, para quem tá interessado aí em aprender a utilizar o Bootstrap. E eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo e um cupomzinho de desconto para vocês usarem lá na Novatec e comprarem o livro naquele precinho. Então agora a gente vai reproduzir esse formulário de login usando apenas o Bootstrap. A gente vai utilizar componentes já prontos, já pré-estilizados e vamos usar também as classes reutilizáveis fornecidas pelo Bootstrap. E esse exemplo eu peguei aqui do próprio site do Bootstrap, então dentro da documentação a gente encontra vários exemplos de uso do Bootstrap e a gente pode usar para se inspirar para criar os layouts das nossas interfaces também. Então, vamos reproduzir esse formulário aqui. Então, eu já tô com o meu VS Code aberto e a única coisa que eu fiz foi criar uma pasta
onde eu vou salvar o código desse nosso formulário. E aqui eu tô com essa pasta aberta dentro do meu VS Code. Dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo que vai ser o meu index.html, onde a gente vai colocar o HTML da nossa aplicação. Então eu já vou criar aqui a estrutura inicial de uma aplicação HTML, e ele já vai vir aqui para mim com a tag HTML, o tag head e a tag body. Aqui eu vou trocar o título, né, da nossa página para formulário de login. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse nosso HTML é importar o Bootstrap. Então aqui, como eu não estou criando uma aplicação com JavaScript, eu estou criando uma aplicação pura, eu posso importar o Bootstrap através da CDN. Então eu vou, através do link da CDN que eles disponibilizam para nós, na documentação, a gente consegue importar, né, todas as classes e os componentes e utilizar eles aqui no nosso HTML. Eu não vou digitar todo o link aqui porque é um link muito grande, então eu só vou colar. Então se tu estiver acompanhando aí o vídeo, dá uma pausa no vídeo e copia aqui o link da CDN para vocês colocarem na aplicação de vocês. Mas caso vocês não queiram copiar, a gente pode encontrar o link da CDN aqui na documentação do Bootstrap. Então se a gente vier aqui, Introduction, e procurar aqui, ó, por CDN, a gente vai encontrar aqui, ó, o script para inserir a CDN na nossa aplicação. A gente pode inserir tanto via link, né, ali no head, quanto via script. Aqui vocês podem escolher a forma que vocês querem incluir. Bom, vamos continuar aqui. Com a CDN já incluída na nossa aplicação, a gente já vai conseguir utilizar as classes e os componentes fornecidos pelo Bootstrap. Então, o que eu vou fazer agora é estilizar essa minha classe aqui, body, tá? Essa classe body vai ser a que vai ficar por volta de toda a minha aplicação. E a primeira coisa que eu quero colocar nessa classe body é o displayFlex, e o Bootstrap oferece para nós uma classe para fazer isso. Então, é só colocar dFlex, que eu já coloco um displayFlex nessa minha tag aqui, nesse meu body. A segunda coisa que eu quero fazer é alinhar meus elementos ao centro, né? Usando o Align Items do displayFlex. Então eu posso fazer Align Items Center e pronto, eu já vou ter alinhado meus elementos ao centro. Como ainda não tem nada dentro, a gente não vai conseguir visualizar, mas à medida que a gente for colocando os inputs, o botão, a gente vai ver, né, ele se comportando da forma esperada. Aí, outra coisa que a gente precisa colocar também é um padding. Então, eu quero colocar um padding, né, em cima e embaixo, então eu coloco PY, que seria no eixo Y, que é aqui em cima e embaixo. Se fosse nas laterais, é PX, porque é o eixo aqui X. E se fosse, né, em todos os lados, em cima, embaixo, na esquerda e na direita, eu colocaria só P. E aqui 4 é a unidade de medida. Então, eu vou colocar esse padding aqui. E para finalizar, eu quero colocar um background nessa minha aplicação. Porque se a gente voltar aqui no exemplo, a gente vai ver que a aplicação tá com esse background aqui num tema meio dark. Então, vamos colocar esse mesmo background lá no nosso exemplo, na nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui BG, Body, Tertiary. É esse background aqui que eu quero utilizar. E eu vou colocar só um H1 aqui dentro e vou colocar um oi só pra gente ver como é que tá ficando a nossa aplicação, se tá funcionando. Então eu vou clicar aqui em Go Live do VS Code e a gente vai ver aqui que ele já carregou a minha página, o meu oi aqui, mas o meu background tá esse branco, né? Não tá o mesmo aqui do meu exemplo. Será que eu coloquei a classe errada? Não, eu vou falar uma coisa bem legal que o Bootstrap tem também. O Bootstrap tem um mecanismo padrão de temas, então a gente pode ter tema Dark e tema Light. Se a gente voltar aqui no exemplo, a gente consegue ver que aqui no cantinho direito, bem aqui embaixo, tem esse botãozinho onde tá, né, selecionado o tema Dark. Se eu trocar para o tema Light, ele vira a minha aplicação toda para o tema Light. E se eu ver aqui, ó, o background é o mesmo no tema Light, é esse branco meio acinzetado, né? E se eu trocar aqui para o Dark, ele vai para esse background mais escuro. Então, o que eu preciso fazer aqui na minha aplicação é só trocar a minha aplicação para o tema Dark, tá? Eu usei a mesma classe de background, é a mesma classe, só que aqui na minha aplicação eu tô no tema Dark, por isso ele ficou esse meio acinzentado e não essa cor aqui mais escura. Então, como é que a gente vai trocar a minha aplicação para o tema Dark? Bom, a gente vai vir aqui no nosso HTML e vai colocar a seguinte propriedade: Data BS Theme. Então, isso aqui é uma propriedade que o Bootstrap criou, né, para definir o tema da nossa aplicação. BS é de Bootstrap e Theme é por causa de tema. E aqui a gente vai setar o tema como Dark. E quando a gente colocar esse Dark aqui, voltar para nossa aplicação, a gente já vai ver
que agora o background está de acordo aqui com o formulário de login, tá? Essa cor aqui mais escura, e a gente já pode continuar. E esse controle aqui do tema Dark Light, vocês podem fazer através de um JavaScript, né? Através de um botão que nem eles fizeram ali. Então, toda vez que o usuário escolher o tema Light, vocês podem trocar o valor aqui dessa propriedade, quando escolher o tema Dark, troca também. Aí vocês conseguem ter esse controle aí de Dark e Light Theme através do Bootstrap de uma forma bem fácil, bem simples de fazer. Bom, continuando aqui dentro do nosso body, a gente vai colocar uma tag main, que vai conter o nosso formulário dentro dela. Essa aqui dentro eu já vou colocar o meu form, mas essa tag main aqui também vai ter algumas classes que a gente vai precisar colocar. A primeira classe é um width 100% e um margem alto. Por que width 100% e margem alto? Porque essa minha tag main vai estar dentro do meu body. E se a gente visualizar aqui de novo no exemplo, ó, a gente consegue ver que ele está alinhado bem ao centro do meu body, né? Tá bem alinhado no centro. E isso é uma margem alta aqui dos lados. Ele tem, provavelmente aqui ele tem um tamanho máximo, por exemplo, 300, 400 pixels que ele pode ocupar. E a partir do momento que ele ocupa todos esses 300, 400 pixels de width, tá? Ele faz a margem alta e consegue se alinhar bem ao centro, sem a gente precisar utilizar nenhum display flex, etc. A gente consegue fazer isso só através do componente. Então eu vou colocar aqui um width 100% para ocupar tudo que tem disponível e um margem alto, mas depois eu vou ter que colocar aqui um width máximo para ele ocupar o máximo desse width máximo que eu der para ele. Então, continuando aqui, dentro do nosso form a gente vai ter a minha imagem, que é o logo da minha aplicação, ali no caso é o logo do Bootstrap. Embaixo da minha imagem a gente tem também um título, então aqui eu vou colocar como um H1, e depois a gente tem, né, os campos do nosso formulário de login. Então primeiro vamos estilizar aqui a nossa imagem e o nosso título. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Se a gente ver aqui, o título tá como Please Sign In, então eu vou vir aqui e vou colocar Please Sign In. E a imagem eu já peguei a URL dela também, então a URL fornecida pelo Bootstrap, eu vou só colar ela aqui, vocês podem pausar para copiar. Então pronto, vou colar ela aqui, e agora eu vou colocar as classes, né, necessárias para deixar essa minha imagem no tamanho que eu quero. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é class, e eu vou colocar um margem 4, então eu quero colocar, né, um margem na unidade 4. Ah, Fê, esses 4 aqui, 2 que tu tá utilizando, da onde tu tira essas unidades? Onde é que eu posso encontrar? Bom, lá na documentação a gente consegue encontrar tudo isso. Então, se a gente vir aqui por margem, por exemplo, margem em padding, ele vai mostrar aqui, ó, do 0 ao 5, né? E quais é os tamanhos, como é que eu posso utilizar, colocando só na esquerda, só na direita, só em cima, só embaixo. Ou também aqui no livro Bootstrap da Novatec, o autor explica certinho como funciona todas essas classes de margem, de padding. Então, como eu falei pra vocês, é uma leitura bem completa. Se vocês lerem aqui no livro, já vão saber utilizar também. Bom, e continuando aqui, a gente colocou a margem 4. Na verdade, aqui eu não vou colocar a margem de todos os lados, eu vou colocar só a margem embaixo. Então, margem bottom, que seria embaixo da imagem, só para ele se distanciar aqui do meu título um pouco. Ó, se a gente ver aqui, tem um distanciamento entre o título e a imagem, eu vou colocar só esse margem bottom na imagem e já vai servir. E agora eu vou colocar um height e um width nessa minha imagem aqui para deixá-la no tamanho que eu quero. Então o width aqui é 72 e o height é 57. Esses valores eu peguei ali do exemplo, tá? Não tô tirando da minha cabeça, eu segui ali o exemplo e vi quais eram os tamanhos da imagem que ele estava utilizando. E agora vamos estilizar aqui o nosso título, o nosso H1. Esse meu H1, eu vou dar para ele a classe H3, então para ele se comportar que nem um H3 do Bootstrap, mas eu quero que semanticamente no HTML ele continue sendo um H1, porque é o único título que eu tenho na minha página. E por fim, eu vou colocar aqui a classe FontWeight Normal. Essa classe FontWeight é para definir o weight, né, o peso da nossa fonte. Pode ser bold, pode ser normal, pode ser regular, pode ser thin, né, que é bem fininho. Então aqui a gente consegue controlar o weight da nossa fonte através dessa classe aqui FW, que é de font weight. Beleza, vamos voltar lá na nossa aplicação para ver como é que tá ficando, tá? A gente já tem aqui a nossa imagem, já tem o nosso título. Agora vamos partir para a criação aqui dos campos, né, do nosso formulário, para colocar os inputs, esse botão de Remember Me e aqui o botão de Sign In. Então, para a gente criar o nosso primeiro campo, eu vou colocar aqui uma div. Nessa div eu vou colocar a classe Form Floating, essa classe vem do Bootstrap. Aqui dentro eu vou colocar o meu input e o meu label. Esse meu input vai ser do tipo email. Eu vou colocar nele a classe Form Control, que também vem do Bootstrap. Eu vou colocar aqui o ID de Floating
input. Isso aqui é para o Bootstrap conseguir transformar esse meu input, né, naquele input bonitinho lá. Então, eu estou usando aqui as classes de um componente padrão que vem do Bootstrap, que é esse componente de input, e a gente precisa colocar aqui essa classe, esse id, para que ele consiga injetar o estilo corretamente nesse input. E por fim, eu vou colocar um placeholder só para ficar bonito lá. Então, aqui eu vou colocar your email@gmail.com. Pronto. Aqui no meu label também eu vou colocar email. E aqui eu vou colocar for floating input. Pronto. Com isso aqui, o Bootstrap já vai conseguir colocar a estilização nesse meu input e deixar ele bonitinho lá da forma que a gente está vendo no exemplo. Vou copiar, vou colar aqui embaixo, vou replicar para fazer a senha. Então, type password, form control, floating input. Aqui não vai ter placeholder para minha senha. Ou posso colocar aqui só password. E aqui no label vai ser password. Beleza. Vou voltar lá pro nosso navegador pra gente ver como é que tá ficando. Tá, a gente já tem os nossos dois campos aqui e eles estão estilizados, né, da maneira correta. Se a gente vê aqui, ó, quando eu clico, ele diminui o label e coloca ele pra cima, e quando eu desclico, ele coloca o label ali dentro. Então tá bem legal aqui esses nossos inputs. Deixa eu ver se é a email address que ele usou ali. Então aqui eu vou trocar esse e-mail por email address. Beleza, agora vamos fazer aquele nosso checkbox. Então aqui eu vou criar outra div. Essa div eu vou ter que colocar uma classe nela também. E em vez de form floating, a classe dessa div vai ser form check, porque é um input do tipo checkbox. Então a gente precisa, né, colocar a classe correta para que o Bootstrap faça a injeção da estilização corretamente. Aqui eu vou colocar também um text start para alinhar o texto no começo, né, na esquerda. E também eu vou colocar aqui uma margem. Então, eu vou colocar a margem Y de 3, para ele ter o espaçamento em cima e embaixo. Pronto, agora aqui dentro eu vou colocar um input e um label também. Beleza. Esse label vai ser remind me. Remember, não é remind, remember me, beleza. E aqui esse meu input vai ser do tipo checkbox. A classe dele não vai ser form control, e sim form check input. E essa mesma classe, form check, a gente vai colocar aqui pro meu label, só que em vez de input é form check label. Beleza. O ID aqui eu vou colocar como flex check default. E aqui o meu label eu vou colocar for flex check default. Beleza. E pro nosso checkbox é isso também. Vamos voltar lá no navegador para ver se está funcionando. Beleza, o checkbox está funcionando também como a gente queria. E aqui, deixa eu ver se é remember me. É, remember me. Beleza, vamos continuar. Agora, a última coisa que falta é o nosso botão, né? O nosso botão de sign in. Então, aqui eu vou criar um button. Dentro desse meu button, eu vou colocar sign in. E aqui eu vou colocar as classes necessárias para esse meu button. Então, a primeira classe é classe button, para pegar a estilização padrão de botões do Bootstrap. E aqui eu vou colocar também a classe Button Primary, que é um tipo, né, de botão que o Bootstrap oferece. Tem o Button Primary, tem o Button Secondary, e a gente consegue ver tudo isso na documentação ou no livro, como eu comentei para vocês. E aqui eu vou colocar para ele um width de 100%, para ele ocupar todo o espaço de width. Então, ele vai ficar do tamanho do formulário. E um padding Y de 2. Então, um padding em cima e embaixo de tamanho 2. Voltando lá para o nosso navegador, vamos ver se já está funcionando. Ó, o botão já está ocupando todo o espaço necessário. Já está com a estilização de Button Primary. Tá tudo bonitinho. Só que agora a gente está vendo que o meu formulário está todo esticado, né? Ocupando toda a página e está colado lá em cima. Então, a gente vai ter que arrumar aí essa posição do meu formulário e esse tamanho dele também, para ver qual tamanho ele vai ocupar. Então, para a gente fazer isso, eu vou adicionar uma nova classe aqui na minha tag main, só que essa classe não vai ser uma classe do Bootstrap, sim uma classe que a gente vai criar. Então, eu vou chamar aqui de form container. Pronto. E aqui eu vou adicionar um novo link que vai ser para um CSS local. Em vez de pegar esse CSS de uma CDN, eu vou criar o meu próprio arquivo aqui de style.css. Então, aqui dentro eu vou criar um novo arquivo, style.css, e aqui eu vou colocar meu form container, que é essa minha classe. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue utilizar as estilizações padrões que o Bootstrap nos oferece, mas a gente tem total liberdade para alterar elas também e adicionar estilizações a mais que a gente deseja fazer. Então, aqui, form container. Dentro dele, eu vou colocar um max width de 300 pixels. Caso seja muito pequeno, a gente muda. E um padding também de 1 rem. Então, para ter um padding nas laterais aí do meu form container.
Beleza, voltando aqui, vamos ver. Tá certinho aqui, ele já tá ocupando o tamanho esperado. Acho que tá um pouquinho menor do que era pra ser. Então aqui em vez de 300, eu vou trocar pra 350, vamos ver. Tá, agora acho que tá o mesmo tamanho. A gente só precisa alinhar esse nosso formulário aqui no centro, né? Aqui no centro da nossa página. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa apenas que o nosso body ocupe todo o tamanho da página, porque a gente já colocou aqui um Align Item Center, então ele já tá alinhando os itens ao centro. O único problema é que o meu body não tá ocupando toda a altura da página, tá ocupando só lá em cima, e por isso que o meu formulário fica espremidinho lá em cima. Então como é que a gente vai adicionar esse hyphen de 100% no nosso body e na nosso tag HTML aqui? A gente pode tanto vir aqui e colocar hyphen 100% e aqui adicionar uma classe também, hyphen 100%, que aí já deve funcionar. Vamos ver lá no nosso navegador. Beleza, já tá funcionando, mas a gente poderia vir aqui no nosso Style CSS e declarar essa regra também. Então eu poderia vir aqui, selecionar o meu HTML e o meu body e colocar para eles terem um hyphen 100%. E aí eu poderia tirar essa classe aqui, poderia tirar essa aqui também, e ele ia continuar funcionando. Então aqui vai da nossa escolha se a gente quer deixar essa configuração de hyphen 100% no nosso arquivo CSS ou através da utilização das classes do Bootstrap. Esse tipo de configuração, como hyphen 100% para o HTML e para o body, eu gosto de deixar no nosso CSS, tá? No meu CSS local, porque é uma questão mais da página em geral, então é algo que eu vou aplicar para minhas páginas todas, né? Então eu gosto de deixar aqui, mas não tem problema vocês usarem a classe do Bootstrap também. Então é isso, galera, a gente já terminou aqui o nosso formulário e ficou muito parecido com o formulário aqui de exemplo do Bootstrap. A única coisa que ficou faltando foi esse textinho aqui, vou colocar ele também pra gente deixar igualzinho o exemplo. Então vou colocar aqui um P. Dentro do P eu vou colar esse texto aqui de 2017 a 2023, né, de direitos autorais. E aqui eu vou colocar as classes necessárias para estilizar esse nosso parágrafo. Então aqui eu vou trocar para Text Body Secondary. Então é uma classe de texto secundário. Beleza. Margem top de 5, então para ter o espaçamento ali do botão. E margem bottom de 3, então para ter um espaçamento embaixo também. Beleza, voltando aqui, vou dar um reload no nosso formulário. E pronto, já está aparecendo aqui o nosso texto, né, de direitos autorais. E a gente finalizou o nosso formulário de login. Então, galera, vocês viram que em uns 20 minutos a gente já conseguiu construir todo um formulário de login de uma forma bem fácil e bem prática. Então o Bootstrap é uma ferramenta que pode auxiliar muito o dia a dia de vocês. E lembrando, para quem gosta de ler e quiser aprender mais sobre Bootstrap, eu recomendo demais a leitura do livro Bootstrap, do autor Maurício Sami Silva, da editora Novatec. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo e o cupom de desconto com 30% de desconto para vocês utilizarem na compra de vocês. E esse cupom é válido para todos os livros lá da editora Novatec. Bom, e eu gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigada por todo o carinho, todo o apoio e o suporte que vocês dão aqui pro canal. E um agradecimento especial a todos os membros sêniors aqui do canal. Então, muito obrigada Guilherme Henrique, Leonardo Machado, Acredite, Damásio Gomes, Maurício Prado, Lucas Martins, Vinícius Canales, Rogério Oliveira, Mr. Byte, Tauã Gueleri, Daniel Henrique, Flávio Santos, Frank Santos, André Brito, Luiz Felipe, Rafael Cordeiro, Cícero e Rafael Kenzo. Vocês são muito especiais aqui pro canal. E lembrando, se você gostou desse vídeo e aprendeu um pouco mais sobre Bootstrap com ele, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos de programação e tecnologia também. O like e a inscrição de vocês são muito importantes para apoiar aqui o canal e permitir que eu continue trazendo cada vez mais vídeos de tecnologia para nossa comunidade de forma gratuita.